Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para você. Hoje, quero te convidar a começar este dia de uma forma diferente, poderosa e transformadora. Através da oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Esta não é apenas mais uma oração, mas sim o modelo perfeito que nosso Salvador deixou para nos conectar com o coração do Pai Celestial. Quantas vezes você já recitou essas palavras, mas sem realmente sentir a profundidade de cada frase? Hoje será diferente. Vamos mergulhar juntos em cada pedido, em cada súplica, em cada declaração que Jesus nos ensinou. Se o seu coração está pesado, se você precisa de direção, se busca paz ou se simplesmente quer começar o dia na presença do Altíssimo, permaneça comigo até o final. Escreva nos comentários, Pai Nosso, como uma declaração de que você escolhe colocar Deus em primeiro lugar hoje. Esta oração da manhã vai renovar sua fé, fortalecer sua esperança e te lembrar de que você tem um Pai amoroso que cuida de cada detalhe da sua vida. Prepare seu coração, respire fundo e permita que o Espírito Santo te conduza neste momento sagrado. O que você está prestes a experimentar pode mudar completamente o rumo do seu dia e da sua vida. Vamos juntos buscar a face do Pai através das palavras que Jesus nos ensinou e veremos como cada petição se tornará real em nossa caminhada diária. Que esta manhã seja marcada pela presença poderosa de Deus em sua vida e em seu lar. Começar o dia com o Pai Nosso é mais do que uma tradição religiosa. É uma escolha consciente de alinhar nosso coração com o céu antes de enfrentar os desafios da terra. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos sobre como orar, ele não deu uma resposta complicada ou cheia de fórmulas impossíveis. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13, o Mestre nos presenteou com uma oração simples, porém profunda, que contém tudo o que precisamos para viver uma vida de comunhão com o Pai. Esta oração nos ensina a reconhecer quem Deus é, a buscar seu reino em primeiro lugar, a depender do seu sustento diário, a viver em perdão e a clamar por proteção. Não é extraordinário como, em poucas palavras, Jesus resumiu toda a essência da nossa relação com Deus? Quando oramos o Pai Nosso pela manhã, estamos declarando que este dia pertence ao Senhor, que nossa vida está debaixo da sua autoridade e que confiamos plenamente em seu cuidado. É um ato de rendição total, onde deixamos de lado nossa autossuficiência e reconhecemos nossa dependência absoluta do Criador. Esta oração matinal se torna uma ponte entre nossa fragilidade humana e a força ilimitada do nosso Pai Celestial. Cada palavra carrega poder. Cada petição abre portas no mundo espiritual. O Pai Nosso nos lembra verdades fundamentais que muitas vezes esquecemos na correria do dia a dia. Primeiro, que Deus é nosso Pai, não um juiz distante ou um ser inacessível, mas um Pai amoroso que se importa com cada detalhe da nossa vida. Segundo, que seu nome é santo e merece toda reverência, não pode ser usado de forma leviana ou egoísta. Terceiro, que devemos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, antes de nossos próprios interesses. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus reforça esta verdade dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando começamos o dia pedindo que a vontade do Pai seja feita na terra como é feita no céu, estamos abrindo mão do controle e permitindo que Deus dirija nossos passos. Quantas vezes tentamos forçar nossas próprias vontades e acabamos frustrados? O Pai Nosso nos ensina a confiar no plano perfeito de Deus, mesmo quando não entendemos. Ele nos lembra que precisamos do pão de cada dia, não apenas o físico, mas também o espiritual, a palavra que alimenta a nossa alma.
Esta oração matinal reposiciona nosso coração no lugar certo. A segunda parte do Pai Nosso toca em áreas sensíveis, mas essenciais para uma vida plena: o perdão e a proteção. Quando pedimos perdão pelas nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam, estamos reconhecendo que somos imperfeitos e que precisamos da misericórdia constante do Pai. Mas também estamos fazendo um compromisso sério de liberar perdão àqueles que nos machucaram. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." O perdão não é opcional na vida cristã, é fundamental. Segurar mágoas é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Quando oramos o Pai Nosso pela manhã, estamos fazendo uma limpeza espiritual, liberando ressentimentos e abrindo espaço para a paz de Deus fluir em nosso coração. Por fim, clamamos para não sermos induzidos à tentação e para sermos livres do mal. Reconhecemos que sozinhos somos fracos, mas com Deus somos mais do que vencedores. Esta oração nos prepara espiritualmente para os desafios do dia, nos coloca sob a proteção do Altíssimo e nos fortalece para resistir ao inimigo. Começar o dia com o Pai Nosso é vestir a armadura de Deus antes de entrar na batalha diária. É declarar que não andamos por nossas próprias forças, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Pai Nosso que estás nos céus, nesta manhã, nos apresentamos diante de Ti com corações humildes e reverentes. Queremos começar este novo dia reconhecendo que Tu és o nosso Pai amoroso, aquele que nos conhece profundamente e se importa com cada detalhe das nossas vidas. Não viemos apenas com pedidos, mas com adoração sincera, com gratidão genuína por tudo o que Tu tens feito por nós. Santificado seja o Teu nome, ó Senhor, que hoje, em tudo o que fizermos, em cada palavra que pronunciarmos, em cada atitude que tomarmos, o Teu nome seja honrado e glorificado. Não queremos viver de qualquer maneira, mas de forma que reflita a Tua santidade e bondade. Que as pessoas ao nosso redor possam ver Cristo em nós, através das nossas ações, gestos e escolhas. Venha o Teu reino sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas casas e sobre cada área onde colocarmos os pés hoje. Que o Teu governo celestial se estabeleça em nossos corações, trazendo paz onde há conflito, amor onde há frieza, esperança onde há desânimo. Queremos ser instrumentos do Teu reino aqui na terra, embaixadores da Tua graça e do Teu amor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, nem sempre entendemos os Teus caminhos, mas confiamos na Tua sabedoria infinita. Hoje entregamos todos os nossos planos nas Tuas mãos e pedimos que direciones cada um dos nossos passos. Se algo não estiver alinhado com a Tua vontade, remove de nós, mesmo que seja difícil. Queremos caminhar no centro do Teu propósito, não à margem, não em desvios. Ensina-nos a discernir entre o que é bom aos nossos olhos e o que é perfeito aos Teus olhos. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Senhor. Reconhecemos que tudo vem de Ti, desde o alimento que nutre nosso corpo até a palavra que alimenta nossa alma. Confiamos que Tu és o nosso provedor fiel e que não nos faltará o necessário. Remove de nós a ansiedade pelo amanhã e nos ensina a viver um dia de cada vez, dependendo totalmente de Ti. Que hoje possamos experimentar a Tua provisão de maneira real e concreta. Abençoa o trabalho das nossas mãos, multiplica os nossos recursos e nos ajuda a administrar com sabedoria tudo o que nos confiastes. Que não falte o sustento em nossa mesa, nem a esperança em nosso coração. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Sabemos que somos imperfeitos e que diariamente falhamos contigo. Pedimos perdão por cada palavra dita sem amor, por cada atitude egoísta, por cada momento em que escolhemos o nosso caminho ao invés do teu. Lava-nos com o teu sangue precioso e purifica o nosso interior. Queremos ter um coração limpo diante de ti, livre de culpa e de condenação. Mas também reconhecemos, Senhor, que precisamos liberar perdão àqueles que nos feriram. Quantas vezes guardamos mágoas, ressentimentos e amargura no coração? Hoje escolhemos perdoar, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Não porque as pessoas merecem, mas porque tu nos ordenas e porque queremos ser livres. Ajuda-nos a ver os outros com os teus olhos, com compaixão e misericórdia. Remove toda a raiz de amargura que possa estar crescendo em nosso coração e planta em nós sementes de amor e graça. Queremos viver leves, sem o peso do rancor, experimentando a liberdade que vem do perdão genuíno. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, sabemos que somos fracos e que o inimigo busca nos desviar do teu caminho. Por isso clamamos pela tua proteção poderosa sobre nossas vidas neste dia. Guarda os nossos pensamentos para que não sejam contaminados por ideias que não vêm de ti. Guarda os nossos olhos para que vejamos o que é puro e honesto. Guarda os nossos ouvidos para que escutemos a tua voz acima de todas as outras. Guarda a nossa boca para que falemos palavras que edificam e não que destroem. Cobre-nos com o teu sangue precioso e coloca anjos ao nosso redor para nos proteger de todo o mal. Sabemos que as forças das trevas trabalham constantemente para nos fazer tropeçar, mas confiamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Dá-nos discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e força para resistir a cada tentação. Que quando formos provados, possamos sair aprovados, fortalecidos na fé e mais próximos de ti, Senhor. Pedimos que esta manhã seja marcada pela tua presença poderosa em cada cômodo das nossas casas. Que a paz que excede todo entendimento habite em nossos lares. Onde há brigas, traga reconciliação. Onde há frieza, acenda o fogo do amor. Onde há silêncio doloroso, restaure o diálogo saudável. Abençoa cada membro da nossa família, desde o mais velho até o mais novo. Guarda nossos filhos em seus caminhos, protege-os de más companhias e de influências negativas. Dá sabedoria aos pais para educar com amor e firmeza e dá aos filhos corações obedientes e respeitosos. Que nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, um lugar onde o teu nome é honrado e onde a tua presença é sempre bem-vinda. Fortalece os laços familiares e remove toda divisão, toda discórdia, todo mal-entendido. Que possamos viver em harmonia, nos apoiando mutuamente, celebrando as vitórias juntos e nos sustentando nas dificuldades. Pai, abençoa também nossos vizinhos e aqueles que vivem ao nosso redor. Que possamos ser luz e sal em nossa comunidade, testemunhando do teu amor através de nossas atitudes práticas. Senhor, entregamos em tuas mãos todas as nossas atividades deste dia. Seja no trabalho, nos estudos, nos compromissos ou nos momentos de descanso, queremos fazer tudo como para ti e não para os homens. Dá-nos excelência em tudo o que colocarmos as mãos para fazer, mas sem nos tornarmos orgulhosos. Queremos ser produtivos, mas não ansiosos. Queremos ser dedicados, mas não workaholics que negligenciam a família e a saúde. Ensina-nos o equilíbrio saudável entre o trabalho e o descanso, entre o fazer e o ser. Que possamos honrar os nossos compromissos com responsabilidade e integridade, sendo pessoas de palavra. Abençoa os nossos colegas de trabalho e estudo.
Toca os corações dos nossos superiores e subordinados. Que possamos ser testemunhas do teu amor nos ambientes onde atuamos, através de atitudes justas, palavras gentis e disposição para ajudar. Abre portas de oportunidades para aqueles que estão desempregados e dá criatividade e inovação àqueles que empreendem. Que o fruto do nosso trabalho seja abençoado e multiplicado, para que possamos suprir nossas necessidades e ainda ter para compartilhar com quem precisa. Pai, derrama saúde sobre os nossos corpos nesta manhã. Toca com o teu poder cada órgão, cada sistema, cada célula do nosso ser. Onde há dor, traga alívio. Onde há doença, traga cura. Onde há fraqueza, traga força renovada. Pedimos especialmente por aqueles que estão enfrentando batalhas contra enfermidades neste momento. Que sintam o teu toque restaurador, que experimentem melhora significativa e que tenham fé para continuar confiando mesmo diante de diagnósticos difíceis. Fortalece também os médicos e profissionais de saúde, dando-lhes sabedoria para tratar e compaixão para cuidar. Que os tratamentos sejam eficazes e os remédios cumpram o seu propósito. Abençoa aqueles que estão em hospitais, clínicas ou em casa de repouso. Que não se sintam abandonados, mas envolvidos pelo teu amor constante. Cura também as feridas emocionais e espirituais, que muitas vezes são mais profundas que as físicas. Restaura mentes cansadas, corações partidos e espíritos abatidos. Senhor, fortalece aqueles que estão lutando contra a ansiedade, a depressão e outras batalhas invisíveis. Dá coragem para buscar ajuda quando necessário e remove todo o estigma relacionado à saúde mental. Queremos ter corpos saudáveis para te servir melhor e cumprir o propósito que tens para nossas vidas. Pai, pedimos sabedoria para tomar decisões importantes neste dia. Que nenhuma escolha seja feita por impulso, mas sim após buscarmos a tua direção. Dá clareza mental para avaliarmos as situações com objetividade e sensibilidade espiritual, para percebermos o que vem de ti e o que não vem. Queremos acertar os nossos passos, não errar o alvo. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, acima de todas as outras vozes que competem pela nossa atenção. Que possamos distinguir entre a voz do bom pastor, a nossa própria voz e a voz do inimigo. Fecha as portas que não vêm de ti, mesmo que pareçam atraentes, e abre as portas que preparastes para nós, mesmo que pareçam desafiadoras. Não queremos perder oportunidades por medo, nem entrar em caminhos errados por ansiedade. Guia-nos passo a passo. Ilumina o nosso caminho com a tua palavra e faz com que a tua paz seja o árbitro em nossos corações quando precisarmos decidir. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos, que possamos cultivar amizades verdadeiras, baseadas em valores sólidos e não apenas em interesses passageiros. Dá-nos amigos que nos aproximam de ti e não que nos afastam. Que sejamos também bons amigos, presentes, leais e confiáveis. Restaura relacionamentos que foram quebrados por mal-entendidos, orgulho ou mágoas. Dá-nos humildade para pedir perdão quando erramos e graça para perdoar quando somos feridos. Abençoa os casamentos, fortalece os laços conjugais e renova o amor entre maridos e esposas. Que os cônjuges se vejam com os olhos do primeiro amor, valorizando e respeitando um ao outro. Onde há brigas constantes, traga paz. Onde há frieza afetiva, reacenda a chama da paixão. Onde há traição ou desconfiança, restaura a confiança e reconstrói sobre fundamentos sólidos. Pai, protege os nossos relacionamentos de interferências externas e de ataques do inimigo que sempre busca destruir famílias. Que possamos investir tempo de qualidade com aqueles que amamos,
não apenas oferecendo nossa presença física, mas nosso coração inteiro. Senhor, derrama a tua bênção financeira sobre nossas vidas. Não pedimos riquezas por ganância, mas provisão suficiente para viver com dignidade e ainda ter para abençoar outros. Ensina-nos a administrar bem os recursos que nos confiastes, a economizar com sabedoria e a investir com prudência. Remove de nós o amor ao dinheiro, mas dá-nos responsabilidade financeira. Quebra toda maldição de pobreza e escassez que possa estar operando sobre nossas famílias por gerações. Que possamos experimentar a prosperidade integral que vem de Ti. Prosperidade financeira, mas também emocional, espiritual e relacional. Abre fontes de renda que nem imaginamos. Cria oportunidades de negócios justos e honestos. Dá-nos favor diante de pessoas que podem nos ajudar a crescer profissionalmente e economicamente. Mas, acima de tudo, ensina-nos a sermos generosos, a compartilhar com quem tem menos, a dizimar e ofertar com alegria. Que nunca coloquemos nossa confiança no dinheiro, mas sempre em Ti, o verdadeiro provedor. Pai, guarda os nossos passos neste dia, desde o momento em que sairmos de casa até retornarmos, que a Tua mão protetora esteja sobre nós. Protege nossos caminhos no trânsito, livra-nos de acidentes e de motoristas imprudentes, que possamos dirigir com atenção e responsabilidade, sendo exemplos de respeito às leis e ao próximo. Protege-nos também nos transportes públicos, em aviões, ônibus, trens e metrôs, que nenhum mal nos alcance em nossas idas e vindas. Guarda nossos pés de tropeços e nossas mãos de erros. Abre os nossos olhos para vermos os perigos antes que aconteçam e dá-nos reflexos rápidos para reagir quando necessário. Coloca anjos em cada esquina por onde passarmos e faz com que cheguemos a todos os lugares com segurança e paz. Senhor, pedimos pela nossa nação e pelos nossos governantes. Dá sabedoria aos líderes políticos para governarem com justiça, integridade e amor ao povo. Que as decisões tomadas nos altos escalões sejam para o bem comum e não para interesses particulares. Remove a corrupção das estruturas de poder e levanta homens e mulheres íntegros para ocuparem posições de autoridade. Abençoa a nossa pátria com paz, prosperidade e justiça social. Que haja oportunidades para todos, especialmente para os mais vulneráveis. Derrama chuva nas regiões que sofrem com a seca e contenha as enchentes nas áreas que são constantemente alagadas. Protege nosso país de catástrofes naturais, epidemias e guerras. Que possamos viver em tranquilidade e segurança, podendo trabalhar, estudar e prosperar. Pai, intercedemos também pelas nações do mundo, especialmente aquelas que passam por conflitos, fome e perseguição. Levanta a tua igreja com poder nestes lugares e usa-nos como instrumentos de paz, justiça e reconciliação. Senhor, abençoa os líderes espirituais, pastores, missionários e todos aqueles que dedicam suas vidas a servirem no teu reino. Renova as forças deles diariamente. Protege suas famílias de ataques e dá-lhes sabedoria para conduzir o rebanho que lhes confiastes. Que não lhes falte unção, revelação e capacitação para pregarem a tua palavra com autoridade e amor. Livra os teus servos do desânimo, da solidão ministerial e das tentações que o inimigo usa para fazer tropeçar. Que sejam homens e mulheres de oração, íntegros em público e em particular, exemplos dignos de serem seguidos. Multiplica os obreiros na seara, pois a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Levanta uma nova geração de jovens apaixonados por ti, dispostos a deixarem tudo para seguir o teu chamado. Abençoa os missionários que estão em terras distantes, muitas vezes enfrentando perseguições, dificuldades e solidão. Que sintam o apoio da igreja que ora por eles e que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Pai,
derrama um avivamento poderoso sobre a tua igreja. Que não sejamos uma igreja morna, acomodada ou religiosa, mas uma igreja ardente, apaixonada e transformadora. Que as nossas reuniões não sejam apenas encontros sociais, mas verdadeiros momentos de encontro com a tua presença. Quebra as formas vazias e traga vida nova. Restaura o primeiro amor daqueles que esfriaram na fé e desperta os que estão dormindo espiritualmente. Que os nossos cultos sejam marcados pela manifestação do teu poder. Curas, libertações, milagres e salvações. Que as pessoas não saiam das igrejas do mesmo jeito que entraram, mas transformadas pelo teu toque. Senhor, fortalece aqueles que estão passando por provações e tribulações neste momento. Que não desanimem nem percam a fé, mas que se apeguem ainda mais firme em ti. Lembra-lhes de que a provação da fé produz perseverança e que depois da tempestade sempre vem a bonança. Que possam ver estas dificuldades como oportunidades de crescimento espiritual e não como castigos. Envolve-os com o teu amor constante e mostra-lhes que nunca estarão sozinhos, pois tu prometes estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, abençoa os estudantes nesta manhã. Dá-lhes capacidade de concentração, memória aguçada e entendimento das matérias estudadas, que possam ter disciplina para estudar e sabedoria para aplicar o conhecimento adquirido. Protege-os das pressões escolares e acadêmicas, do bullying e das más influências. Que possam brilhar como luz no ambiente estudantil, sendo exemplos de caráter e integridade. Abençoa também os professores, dando-lhes criatividade para ensinar, paciência para lidar com diferentes tipos de alunos e reconhecimento pelo trabalho árduo que realizam. Que a educação seja valorizada e que nossas crianças e jovens tenham acesso a um ensino de qualidade. Senhor, intercedemos pelos idosos, que tenham uma velhice digna, cercada de amor, respeito e cuidado. Que não sejam esquecidos nem negligenciados, mas honrados como fontes de sabedoria e experiência. Dá-lhes saúde para desfrutarem desta fase da vida e alegria para cada novo dia. Abençoa aqueles que cuidam de idosos, dando-lhes paciência, amor e força para realizarem esta tarefa tão importante. Pai, pedimos também pelas crianças, protege os pequeninos de todo o mal. Guarda-os das violências que infelizmente existem neste mundo. Que cresçam em ambientes saudáveis, com amor, segurança e oportunidades. Levanta adultos responsáveis que sejam bons exemplos para elas. Que nenhuma criança passe fome, sofra abuso ou seja privada da infância. Abençoa os orfanatos, abrigos e instituições que cuidam de crianças em situação de risco. Multiplica os recursos e levanta pessoas dispostas a adotar e a dar um lar amoroso para quem não tem. Senhor, fortalece aqueles que lutam contra vícios e dependências. Quebra toda a cadeia que os prende e dá-lhes força para vencerem um dia de cada vez. Que encontrem apoio em grupos de ajuda, em comunidades terapêuticas e principalmente em Ti, o único que pode libertar de verdade. Restaura a dignidade deles e mostra-lhes que há esperança de recomeço. Abençoa as famílias que sofrem com um ente querido viciado, dando-lhes sabedoria para ajudar sem prejudicar e amor para não desistir. Pai, derrama a Tua bênção sobre os profissionais de segurança pública, policiais, bombeiros, guardas e todos que arriscam suas vidas para proteger a sociedade. Dá-lhes discernimento nas operações, coragem para enfrentar o perigo e proteção contra a violência. Que voltem sãos e salvos para suas famílias ao final de cada plantão. Livra-os da corrupção e dá-lhes integridade para exercerem suas funções com justiça e honestidade. Abençoa também os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e todos que trabalham salvando vidas.
Renova as forças deles diariamente e dá-lhes compaixão para tratar cada paciente com dignidade. Que sejam instrumentos nas tuas mãos para trazer cura e alívio. Senhor, abençoa os artistas e comunicadores que usam seus talentos para glorificar o teu nome. Que suas músicas, mensagens, livros e obras de arte toquem corações e apontem para ti. Dá-lhes criatividade, unção e oportunidades para alcançarem multidões com o Evangelho. Que sejam sal e luz na indústria do entretenimento, trazendo conteúdos que edificam e não que destroem. Pai, pedimos por aqueles que estão desanimados e pensando em desistir dos seus sonhos. Renova a esperança deles e mostra-lhes que contigo tudo é possível. Que não deixem as circunstâncias atuais definirem o futuro. Dá-lhes perseverança para continuarem caminhando, mesmo quando o caminho pareça longo e difícil. Mostra-lhes sinais da tua presença e confirmações de que estão no caminho certo. Que possam ter a certeza de que os sonhos que tu colocastes em seus corações certamente se cumprirão no tempo certo. Fortalece a fé deles e ajuda-os a não desistirem antes da vitória. Senhor, entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Que cada hora seja vivida na tua presença, cada decisão tomada com a tua direção e cada desafio enfrentado com a tua força. Queremos honrar-te em tudo e fazer com que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Somos teus, completamente teus, e queremos viver para ti. Senhor, nesta manhã pedimos que nos ensines a viver uma vida de gratidão constante. Muitas vezes reclamamos do que não temos e esquecemos de agradecer pelo que já possuímos. Abre os nossos olhos para vermos as bênçãos que estão ao nosso redor. A vida, a saúde, a família, o ar que respiramos, o alimento sobre a mesa. Que possamos ter um coração agradecido mesmo nas pequenas coisas. Ensina-nos a valorizar cada gesto de carinho, cada palavra de encorajamento, cada sorriso recebido. Que a gratidão não seja apenas uma atitude ocasional, mas um estilo de vida. Pai, sabemos que um coração agradecido é um coração feliz e que a ingratidão abre portas para a tristeza e a amargura. Por isso, escolhemos neste dia ser gratos em toda e qualquer circunstância. Ajuda-nos a transformar as queixas em louvores e as murmurações em ações de graças. Que possamos ver tua mão em cada detalhe, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de ti. Queremos viver cada dia como uma oferta de gratidão pela tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Pai, intercedemos pelos casais que estão enfrentando crises matrimoniais. Onde há conflitos constantes, traga paz e entendimento. Onde o amor esfriou, reacenda a chama da paixão e do companheirismo. Que os cônjuges aprendam a se comunicar de forma saudável, expressando seus sentimentos sem atacar ou ferir o outro. Dá-lhes humildade para reconhecerem seus erros e pedirem perdão quando necessário. Mostra-lhes que o casamento é uma aliança sagrada que vale a pena ser preservada. Renova o compromisso deles um com o outro e ajuda-os a se lembrarem dos motivos pelos quais se apaixonaram no início. Que possam superar as diferenças através do diálogo, da paciência e principalmente do amor que vem de ti. Protege os casamentos dos ataques do inimigo que sempre busca destruir famílias. Fortalece os laços entre marido e mulher, fazendo com que sejam verdadeiramente uma só carne. Que o lar seja lugar de refúgio, amor, cumplicidade e não de guerra. Senhor, restaura os casamentos que parecem não ter mais solução e opera milagres. Pai, abençoa aqueles que trabalham na área da justiça, juízes, advogados, promotores e todos que lidam com questões legais. Dá-lhes sabedoria para discernirem entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira.
que sejam íntegros e não se deixem corromper por vantagens ou pressões. Que a justiça verdadeira prevaleça e que os inocentes sejam protegidos enquanto os culpados respondam pelos seus atos. Abençoa também aqueles que estão envolvidos em processos judiciais, que a verdade venha à tona e que tudo se resolva da melhor forma possível. Dá paz aos que esperam por decisões importantes e justiça aos que foram prejudicados. Senhor, pedimos por aqueles que estão presos injustamente, que a verdade seja revelada e que sejam libertados. Para aqueles que estão presos por erros cometidos, que haja arrependimento genuíno e transformação de vida. Que o sistema prisional não seja apenas punitivo, mas também restaurador. Que os presidiários tenham acesso a programas de ressocialização, educação e principalmente ao Evangelho. Pai, fortalece aqueles que enfrentam doenças crônicas e incuráveis segundo a medicina. Que não percam a esperança nem a fé, mas que continuem confiando no teu poder que vai além da ciência. Dá-lhes qualidade de vida, alívio dos sintomas e força emocional para enfrentarem cada dia. Que possam ser testemunhas vivas do teu amor e cuidado, mesmo em meio às limitações físicas. Abençoa os cuidadores que dedicam suas vidas a cuidar de pessoas com necessidades especiais ou doenças graves. Renova as forças deles diariamente e dá-lhes paciência e amor abundantes. Que não se sintam sozinhos nesta jornada, mas amparados por ti e pela comunidade ao redor. Senhor, pedimos também pelos pacientes de Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Que sejam tratados com dignidade e respeito, mesmo quando não puderem mais se comunicar ou se reconhecer. Conforta as famílias que sofrem, vendo seus entes queridos perdendo suas capacidades cognitivas. Dá-lhes paciência para lidarem com as dificuldades do dia a dia e amor para continuarem cuidando com dedicação. Pai, abençoa os cientistas e pesquisadores que trabalham em busca de curas para doenças. Dá-lhes sabedoria e revelação para descobrirem tratamentos eficazes. Que haja mais investimento em pesquisas e que as descobertas sejam acessíveis a todos, não apenas aos que podem pagar. Senhor, derrama tua bênção sobre os profissionais que trabalham com educação especial, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e todos que ajudam pessoas com deficiências a desenvolverem seu máximo potencial. Dá-lhes criatividade, paciência e amor para realizarem este trabalho tão importante. Que vejam progressos significativos nos seus pacientes e alunos e que sejam recompensados pelo seu esforço. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam transtornos alimentares como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Que encontrem ajuda profissional adequada e apoio emocional para superarem estas batalhas. Cura a imagem distorcida que têm de si mesmos e mostra-lhes o valor que possuem aos teus olhos. Restaura a relação deles com a comida e com o próprio corpo. Que possam se amar e se cuidar como tu os amas e cuidas. Senhor, fortalece os jovens que enfrentam pressões relacionadas à aparência física, às redes sociais e aos padrões impostos pela sociedade. Que não sejam escravos da opinião alheia, nem busquem validação em curtidas e comentários. Que encontrem sua identidade em ti e não nas opiniões passageiras do mundo. Dá-lhes autoestima saudável, baseada em quem são como tua criação maravilhosa e não em aparências externas. Protege-os dos perigos da internet, das fake news, dos relacionamentos virtuais perigosos e de conteúdos que podem prejudicar suas mentes jovens. Que usem a tecnologia de forma saudável e equilibrada, sem se tornarem dependentes dela. Pai, abençoa aqueles que trabalham no campo missionário, levando o Evangelho a lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Dá-lhes segurança nas viagens, provisão financeira constante,
saúde para suportarem climas e condições adversas. Que aprendam rapidamente os idiomas locais e se adaptem às culturas diferentes. Protege-os da perseguição e dá-lhes sabedoria para compartilharem o Evangelho de forma relevante e impactante. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho, com muitas vidas sendo salvas e transformadas. Fortalece as famílias missionárias, especialmente as crianças que crescem longe da terra natal, para que não sofram traumas nem se ressentam do chamado dos pais. Pai, derrama a tua bênção sobre os ministérios de restauração, comunidades terapêuticas, grupos de apoio, ministérios de libertação, que sejam lugares de verdadeira transformação, onde vidas destruídas pelo pecado e pelas drogas possam ser restauradas. Multiplica os recursos necessários para manter estes trabalhos e levanta mais voluntários dispostos a ajudar. Que muitos sejam libertos e tenham uma segunda chance de viver com dignidade. Senhor, fortalece aqueles que perderam tudo em tragédias, catástrofes naturais ou situações extremas. Dá-lhes força para recomeçarem, esperança de que dias melhores virão e provisão para as necessidades básicas. Levanta pessoas generosas que possam ajudá-los a se reerguerem, que não percam a fé mesmo diante de perdas tão grandes. Mostra-lhes que ainda há motivos para viver e que tu podes reconstruir o que foi destruído. Pai, abençoa os empresários e empreendedores cristãos que conduzam seus negócios com ética, justiça e amor ao próximo. Que não explorem seus funcionários, mas os valorizem e os tratem com dignidade. Que sejam generosos em compartilhar os lucros e em ajudar projetos sociais. Dá-lhes visão estratégica para fazer seus negócios prosperarem e sabedoria para administrar bem os recursos. Que seus empreendimentos sejam bênçãos para a comunidade, gerando empregos, desenvolvimento e contribuindo para o bem comum. Protege-os de fraudes, de sócios desonestos e de crises econômicas que possam prejudicar seus negócios. Senhor, intercedemos pelos agricultores e trabalhadores rurais. Abençoa a terra que cultivam com chuvas na medida certa e proteção contra pragas. Que tenham boas colheitas e preços justos pelos produtos que vendem. Valoriza o trabalho no campo e faz com que os jovens não abandonem esta atividade tão essencial. Que a agricultura seja rentável e sustentável, respeitando o meio ambiente. Pai, derrama a tua bênção sobre os animais e sobre toda a criação. Que possamos ser bons mordomos da natureza que nos confiastes, cuidando dela com responsabilidade. Que não destruamos as florestas, poluamos os rios ou causemos sofrimento desnecessário aos animais. Ensina-nos a viver de forma sustentável, pensando nas próximas gerações. Abençoa aqueles que trabalham na preservação ambiental e na proteção de espécies ameaçadas. Dá-lhes recursos e apoio para continuarem este trabalho importante. Senhor, fortalece aqueles que trabalham em condições difíceis, no calor extremo, no frio intenso, em alturas perigosas, em minas subterrâneas. Protege-os de acidentes de trabalho e dá-lhes saúde para suportarem as adversidades. Que sejam valorizados e recebam salários justos pelo trabalho árduo que realizam. Abençoa especialmente os catadores de materiais recicláveis, os garis, os trabalhadores da construção civil e todos aqueles cujos trabalhos são essenciais, mas muitas vezes invisíveis e desvalorizados pela sociedade. Pai, pedimos pela área da tecnologia e inovação, que os avanços tecnológicos sejam usados para o bem da humanidade e não para sua destruição. Que a inteligência artificial, a robótica e outras tecnologias emergentes sejam desenvolvidas com ética e responsabilidade. Dá sabedoria aos desenvolvedores e cientistas para pensarem nas consequências de suas criações. Que a tecnologia aproxime as pessoas ao invés de isolá-las
e que seja uma ferramenta para espalhar o Evangelho e não para afastar as pessoas de ti. Protege as crianças e adolescentes dos perigos da internet e das redes sociais. Dá discernimento aos pais para monitorarem o uso da tecnologia pelos filhos sem serem invasivos. Senhor, abençoa aqueles que trabalham no atendimento ao público, atendentes, recepcionistas, garçons, vendedores. Dá-lhes paciência para lidarem com pessoas difíceis e amor para servirem com excelência. Que sejam valorizados e tratados com respeito pelos clientes. Protege-os de abusos verbais e de situações constrangedoras. Renova as forças deles diariamente para continuarem atendendo com um sorriso no rosto. Pai, intercedemos por aqueles que estão desabrigados, vivendo nas ruas sem ter onde morar. Que encontrem abrigos seguros, alimentação e oportunidades de recomeço. Levanta pessoas e instituições dispostas a ajudá-los de forma digna. Que não sejam julgados nem marginalizados, mas vistos como seres humanos que merecem amor e respeito. Mostra-nos como podemos contribuir para mudar esta realidade. Senhor, abençoa os refugiados e imigrantes que tiveram que deixar suas terras por causa de guerras, perseguições ou falta de oportunidades. Que sejam bem recebidos nos países para onde vão e que encontrem trabalho, moradia e integração. Protege-os das explorações e dos preconceitos. Dá-lhes força para reconstruírem suas vidas em terras estranhas e esperança de que um dia poderão retornar às suas pátrias em paz. Pai, derrama tua bênção sobre os meios de comunicação cristãos, rádios, TVs, sites, redes sociais, editoras. Que sejam instrumentos poderosos para espalhar o Evangelho e edificar vidas. Dá-lhes criatividade para produzirem conteúdos relevantes e impactantes. Multiplica o alcance destas mídias para que a mensagem de salvação chegue aos confins da terra. Protege estes ministérios de ataques espirituais e financeiros. Levanta parceiros e patrocinadores para apoiá-los e abençoa os líderes destas organizações com sabedoria e integridade. Senhor, fortalece aqueles que enfrentam perseguição religiosa. Dá-lhes coragem para não negarem a fé, mesmo diante de ameaças e torturas. Protege as igrejas que se reúnem em segredo e livra os cristãos que estão presos por causa do Evangelho. Que possam sentir a tua presença de forma especial, mesmo nas situações mais difíceis. Levanta governos e líderes que promovam a liberdade religiosa e punam os perseguidores. Pai, abençoa os tradutores da Bíblia que trabalham incansavelmente para levar a tua palavra a povos que ainda não a têm em seu idioma. Dá-lhes sabedoria para traduzirem com fidelidade e sensibilidade cultural. Protege-os nos lugares perigosos onde atuam e multiplica os frutos do trabalho deles. Que muitos povos possam ter acesso à palavra de Deus em sua própria língua. Senhor, intercedemos pelas viúvas e órfãos, que não sejam esquecidos nem desamparados. Provê para as necessidades deles e envolve-os com o teu amor especial. Levanta pessoas que possam ser suporte prático e emocional para eles. Consola os corações que sofrem com a perda e dá-lhes esperança de que voltarão a sorrir. Que possam reconstruir suas vidas e encontrar novos propósitos. Abençoa especialmente as mães solteiras que lutam para criar seus filhos sozinhas. Dá-lhes força dobrada, provisão abundante e sabedoria para educarem bem seus filhos, que não se sintam sobrecarregadas nem desamparadas. Levanta uma rede de apoio ao redor delas e mostra-lhes que não estão sozinhas. Pai, abençoa as avós que criam seus netos por diferentes motivos. Renova as forças delas e dá-lhes saúde para cumprirem esta missão. Que possam transmitir valores sólidos e fé verdadeira para as novas gerações. Senhor,
Derrama tua bênção sobre aqueles que adotam crianças, que o processo de adoção seja menos burocrático e mais rápido. Multiplica as famílias dispostas a abrir seus lares e corações para crianças que precisam de um lar. Dá sabedoria aos pais adotivos para lidarem com os desafios que possam surgir e amor incondicional para acolherem estas crianças como verdadeiros filhos. Que as crianças adotadas cresçam sabendo que são amadas e desejadas. Pai, fortalece aqueles que sofrem com doenças raras que a medicina ainda não consegue curar ou tratar adequadamente. Que não se sintam desamparados nem esquecidos. Levanta pesquisadores interessados em estudar estas doenças e multiplica os recursos para pesquisas. Dá-lhes qualidade de vida e conforto na medida do possível. Abençoa as associações de pacientes com doenças raras e os grupos de apoio. Senhor, intercedemos por aqueles que cuidam de pessoas com deficiências múltiplas ou severas, que tenham paciência infinita, amor inesgotável e força renovada a cada dia. Que não se esgotem emocional e fisicamente. Dá-lhes momentos de descanso e renovação. Levanta pessoas que possam ajudá-los nesta tarefa para que não fiquem sobrecarregados. Pai, abençoa os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos que trabalham com dedicação na reabilitação de pacientes. Que vejam progressos nos tratamentos e sejam recompensados pelos seus esforços. Dá-lhes criatividade para desenvolverem novas técnicas e métodos. Senhor, derrama tua bênção sobre os hospitais, postos de saúde e clínicas. Que sejam lugares de cura e não de infecções. Que os equipamentos funcionem adequadamente e que não faltem medicamentos. Melhora as condições de trabalho dos profissionais de saúde e dá-lhes recursos para atenderem bem os pacientes. Humaniza o atendimento para que cada pessoa seja tratada com dignidade. Pai, fortalece aqueles que lutam contra o câncer. Que os tratamentos de quimioterapia e radioterapia sejam eficazes com o mínimo de efeitos colaterais possível. Que as cirurgias sejam bem-sucedidas e a recuperação seja rápida. Dá-lhes fé para acreditarem na cura e força para enfrentarem o tratamento dia após dia. Conforta as famílias que acompanham seus entes queridos nesta batalha. Senhor, intercedemos por aqueles que enfrentam doenças terminais. Dá-lhes paz para aceitarem a realidade, mas também esperança de que podes operar milagres. Que seus últimos dias sejam vividos com dignidade, rodeados de amor e sem sofrimento desnecessário. Conforta as famílias que precisam se despedir e prepara os corações para o momento da partida. Que possam ter a certeza da vida eterna e do reencontro no céu. Pai, abençoa os hóspices e cuidados paliativos. Que sejam lugares de paz, onde as pessoas possam ter uma morte digna, sem dor e rodeadas de amor. Dá sabedoria aos profissionais que trabalham nestas áreas para equilibrarem o cuidado técnico com o acolhimento humano. Senhor, fortalece aqueles que passaram recentemente por perdas de entes queridos. Enxuga cada lágrima e cura os corações partidos. Que o luto não os paralise, mas que possam aos poucos retomar a vida, carregando boas lembranças no coração. Dá-lhes a certeza de que seus amados estão bem, descansando em paz ou na tua presença se eram salvos. Conforta especialmente aqueles que perderam filhos, pois esta é uma das dores mais lancinantes que existem. Pai, intercedemos por aqueles que perderam seus cônjuges, que possam superar a solidão e reconstruir suas vidas. Se for tua vontade, envia novas companhias para compartilharem a jornada. Mas se for para ficarem sozinhos por um tempo, sustenta-os com tua presença. Senhor, abençoa as casas de repouso e asilos, que sejam lugares dignos onde os idosos sejam bem tratados.
multiplica os recursos e melhora as instalações. Levanta profissionais vocacionados que amem os idosos e os tratem com respeito. Que estas instituições não sejam depósitos de pessoas, mas lares acolhedores. Pai, derrama a tua bênção sobre os netos que cuidam de seus avós, que tenham paciência e amor para retribuírem o cuidado que receberam quando eram crianças. Dá-lhes sabedoria para equilibrarem suas próprias vidas com as necessidades dos avós. Que não vejam isto como fardo, mas como oportunidade de honrarem a família. Senhor, fortalece os casais que enfrentam infertilidade, que não percam a esperança de um dia terem filhos. Abençoa os tratamentos de fertilização e que sejam bem-sucedidos. Mas se não for tua vontade que tenham filhos biológicos, abre seus corações para a adoção. Dá-lhes paz para aceitarem os teus planos, mesmo quando não entendem. Consola as mulheres que sofreram abortos espontâneos. Remove toda a culpa e mostra-lhes que não foi culpa delas. Cura as feridas emocionais e dá-lhes esperança de novas gestações saudáveis, se esta for tua vontade. Pai, abençoa as gestantes de risco. Protege as mães e os bebês durante toda a gravidez. Que os médicos tenham sabedoria para monitorar adequadamente e intervir quando necessário. Que os partos sejam seguros e os bebês nasçam saudáveis. Livra-os de complicações e sequelas. Senhor, intercedemos pelos bebês prematuros que lutam pela vida nas UTIs neonatais. Que se fortaleçam dia após dia e superem todas as adversidades. Desenvolve os órgãos deles adequadamente e protege-os de infecções e sequelas. Dá força e fé aos pais que esperam ansiosos ao lado das incubadoras. Pai, abençoa as mulheres que acabaram de dar à luz. Que a recuperação do parto seja rápida e sem complicações. Dá-lhes força para enfrentarem as noites sem dormir e sabedoria para cuidarem dos recém-nascidos. Que a amamentação flua naturalmente e que o vínculo entre mãe e bebê seja fortalecido desde os primeiros momentos. Protege as mães da depressão pós-parto e levanta uma rede de apoio ao redor delas. Senhor, abençoa os pais de primeira viagem que ainda estão aprendendo a cuidar dos bebês. Dá-lhes paciência para as noites mal dormidas. Calma para lidarem com o choro e sabedoria para tomarem as melhores decisões. Que curtam cada fase do desenvolvimento dos filhos e que sejam pais presentes e amorosos. Pai, derrama a tua bênção sobre todos nós que oramos nesta manhã. Que este dia seja marcado pela tua presença constante em nossas vidas. Que possamos sentir teu amor, experimentar teu cuidado e testemunhar teu poder. Guarda-nos de todo o mal e conduz nossos passos. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver tuas digitais em cada acontecimento. Somos teus filhos amados e queremos viver para te agradar em tudo. Toma conta de nós, Senhor, desde o amanhecer até o anoitecer. Que nossa confiança esteja sempre depositada em Ti, o Deus Todo-Poderoso que cuida dos seus filhos com amor infinito. Em Teu nome oramos, crendo que tudo o que pedimos será atendido. Pai amado, pedimos que nos ensines a ter um coração compassivo como o Teu. Muitas vezes passamos ao lado do sofrimento alheio sem nos envolver, protegidos em nossa própria bolha. Quebra esta indiferença e nos torna sensíveis às necessidades dos outros. Que possamos chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Dá-nos olhos para ver o invisível, ouvidos para escutar o silêncio dos que sofrem calados e mãos dispostas a ajudar praticamente. Não queremos apenas orar pelas necessidades, mas também ser respostas de oração na vida de alguém. Usa-nos como instrumentos teus para levar conforto, esperança e amor concreto àqueles que mais precisam. Senhor, remove de nós o egoísmo que só pensa em si mesmo e planta em nossos corações sementes de generosidade,
e altruísmo. Que possamos compartilhar não apenas do que nos sobra, mas também do que temos, mesmo quando não for fácil. Ensina-nos a viver com simplicidade, contentando-nos com o necessário e abrindo mão do supérfluo para ajudar quem tem menos. Pai, fortalece aqueles que se sentem sozinhos, mesmo estando rodeados de pessoas. Existe uma solidão profunda, que não tem a ver com estar fisicamente sozinho, mas com não ser compreendido, não ser visto, não ser amado. Envolve estas pessoas com teu amor especial e levanta alguém que possa ser amigo verdadeiro para elas. Que encontrem comunidade onde são, grupos onde se sintam acolhidos e aceitos como são. Senhor, intercedemos por aqueles que sofrem com transtornos de ansiedade social, fobia social e outros medos que os impedem de se relacionar. Cura estas feridas emocionais e dá-lhes coragem para se abrirem aos outros. Que não sejam prisioneiros do medo, mas livres para viver plenamente. Pai, abençoa os grupos de apoio onde pessoas com problemas semelhantes se encontram para compartilhar experiências e se ajudar mutuamente. Que sejam lugares de cura, encorajamento e não de comparação ou competição. Derrama a tua presença nestes encontros e opera transformações reais. Senhor, fortalece aqueles que estão em processo de libertação de traumas do passado. Que possam perdoar os agressores, não porque eles merecem, mas para que elas mesmas sejam livres. Que encontrem terapeutas competentes, comunidades acolhedoras e, principalmente, tua presença restauradora. Cura as memórias dolorosas e transforma as feridas em testemunhos de superação. Pai, intercedemos especialmente por aqueles que sofreram abuso na infância, que possam ressignificar o passado e não deixar que ele defina o presente e o futuro. Restaura a capacidade de confiar, de amar e de se relacionar saudavelmente. Que possam ter relacionamentos maduros e equilibrados, não repetindo padrões destrutivos. Senhor, abençoa os psicólogos, psiquiatras e terapeutas que ajudam pessoas a superarem suas dores emocionais. Dá-lhes sabedoria para identificarem as raízes dos problemas e conduzirem os tratamentos adequadamente. Que sejam profissionais éticos, que realmente se importam com o bem-estar dos pacientes. Pai, derrama tua bênção sobre os conselheiros cristãos que integram fé e psicologia no aconselhamento. Que saibam equilibrar a palavra com o conhecimento científico, trazendo cura integral para corpo, alma e espírito. Usa-os como instrumentos teus na restauração de vidas. Senhor, fortalece aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Remove estas ideias da mente deles e mostra-lhes que a vida vale a pena ser vivida. Dá-lhes motivos para continuar, esperança de que dias melhores virão e coragem para buscar ajuda. Levanta pessoas ao redor que possam ser rede de proteção, percebendo os sinais de risco e intervindo a tempo. Pai, pedimos sabedoria para sabermos como ajudar alguém que está pensando em tirar a própria vida. Que não ignoremos os sinais, nem minimizemos a dor alheia. Que possamos ouvir sem julgar, acolher sem querer resolver tudo e encaminhar para a ajuda profissional quando necessário. Senhor, fortalece as linhas telefônicas e serviços de apoio emocional. Multiplica os voluntários treinados e dá-lhes sensibilidade para atender em cada caso com empatia. Que muitas vidas sejam salvas através destes canais de ajuda. Pai, intercedemos por aqueles que perderam alguém querido para o suicídio. Consola estes corações dilacerados pela culpa, pelas perguntas sem respostas e pela dor da perda abrupta. Que não se culpem pelo que não puderam fazer ou ver. Mostra-lhes que não foi culpa deles e que há conforto possível, mesmo nesta dor indescritível. Senhor, abençoa as campanhas de prevenção ao suicídio e de conscientização sobre saúde mental. Que quebrem o tabu
reduzam o preconceito e incentivem as pessoas a buscarem ajuda sem vergonha. Que a sociedade se torne mais acolhedora e menos julgadora em relação aos transtornos mentais. Pai, derrama tua bênção sobre aqueles que trabalham em linhas de frente de emergências, bombeiros, socorristas, paramédicos. Dá-lhes sangue frio para agirem rapidamente, sabedoria para tomarem decisões sob pressão e proteção contra os perigos. Que salvem muitas vidas e voltem sãos e salvos para suas casas. Senhor, fortalece emocionalmente estes profissionais que lidam diariamente com tragédias e sofrimento. Que não desenvolvam traumas secundários, nem se tornem insensíveis devido à exposição constante à dor. Dá-lhes válvulas de escape saudáveis e comunidades de apoio. Pai, intercedemos por aqueles que trabalham resgatando pessoas em situações de risco, em desabamentos, enchentes, incêndios. Senhor, te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.